O Ambima Explica de hoje é sobre securitização. Esse é o nome de um processo que permite que o investidor tenha acesso a instrumentos nos quais ele não pode investir diretamente, como, por exemplo, a dívida que uma empresa tem com outra. Calma, que isso já vai ficar mais claro. Nesse vídeo, a gente vai explicar e dar exemplos de como funciona a securitização e dos investimentos que ficam disponíveis para o investidor a partir dela. Vamos começar pelo exemplo. Imagina que a empresa Grãos Limitada vendeu sementes para vários produtores agrícolas. Como a venda foi feita a prazo, a empresa ficou com várias parcelas a receber dos produtores ao longo do tempo. O produtor A deve 20 parcelas de R$10.000. O produtor B deve 30 parcelas de R$5.000. E por aí vai. O direito de receber essas parcelas leva o nome de direito creditório. Vamos guardar bem esse nome, viu? Apesar de ter feito um bom negócio na venda, a Grãos Limitada está com pouco dinheiro em caixa e não pode esperar receber as parcelas para continuar produzindo. E é aí que entra o processo de securitização. Em vez de ir para o banco tomar um empréstimo, a Grãos Limitada pode ceder seus direitos creditórios para uma empresa em troca de dinheiro à vista. Assim, ela consegue continuar produzindo para vender as próximas safras. É claro que, para conseguir vender seus direitos creditórios, a Grãos Limitada precisa oferecer um desconto sobre o valor das parcelas. Por exemplo, as 20 parcelas de R$10.000 do produtor A não vão ser vendidas por R$200.000, mas por 150, 130 ou algum outro valor. Senão, o negócio não faria sentido. Até porque, quem, em sã consciência, anteciparia dinheiro para a Grãos Limitada e assumiria o risco envolvido sem receber nada em troca? A empresa que compra os direitos creditórios é chamada de securitizadora e não é considerada uma empresa financeira. Ela compra diferentes direitos creditórios, agrupa esses direitos e transforma eles em certificados de recebíveis, que são os investimentos aos quais o investidor vai ter acesso direto. Nesse processo, as empresas que vendem esses direitos para a securitizadora, como a Grãos Limitada, são chamadas de cedentes. E na outra ponta, ficam os investidores, como eu e você, que podem comprar os CRs emitidos. No nosso exemplo, como a securitizadora usou direitos creditórios do agronegócio, os certificados são conhecidos pela sigla CRA, que vem de Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Outra modalidade muito conhecida é a dos CRIs, que são certificados relacionados ao setor imobiliário. Mas existem outros tipos. No ano de 2022, foi editada uma lei muito importante sobre securitização, que, entre outras coisas, autorizou a emissão de CRs com base em direitos creditórios de diversos setores. Então, a tendência é que esse mercado se desenvolva, oferecendo tipos diferentes de papéis, como dos setores de saúde e de educação, por exemplo. Em todos os casos, a securitizadora responde pela origem e pela autenticidade dos direitos creditórios vinculados ao certificado de recebíveis. Ou seja, no nosso exemplo, ela vai verificar quem é a Grãos Limitada, quais são as parcelas que ela tem a receber de seus clientes, se essas parcelas existem mesmo e por aí vai. A securitizadora também é responsável por acompanhar os pagamentos dessas parcelas e por garantir o repasse delas ao investidor, assim como por reportar o desempenho dos direitos creditórios, indicando, entre outras coisas, se eles estão sendo pagos em dia. Por outro lado, é importante entender que o risco de crédito é do investidor, ou seja, se os direitos creditórios não forem pagos, o investidor não recebe. E o mesmo vale para outros riscos, como o risco de mercado, que é o do preço dos certificados variar, e o risco de liquidez, que é o de você não conseguir vender pelo preço de mercado com rapidez, caso precise se desfazer dos papéis antes do vencimento. Nos certificados de recebíveis, esses riscos são mais altos quando comparados com outros investimentos de renda fixa mais conhecidos, como a poupança, os CDBs ou os títulos do governo. Principalmente o risco de crédito, já que, como a gente viu no exemplo da venda de grãos, a gente está falando de dívidas de empresas. E essas empresas podem ser bem diferentes uma das outras. Além disso, os CRs não têm a garantia do Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, avaliar a qualidade dos direitos creditórios que estão na base de um CR é fundamental.
Por conta dos riscos envolvidos, certificados de recebíveis costumam oferecer taxas mais atrativas. E, de acordo com o seu perfil de risco, eles podem ser uma alternativa para investimentos de médio e longo prazo. Aliás, aqui vale lembrar que, para receber a remuneração combinada quando investiu, vai ser preciso esperar até o vencimento do título, principalmente se os juros tiverem um componente pré-fixado. Se você quiser entender melhor essa dinâmica, a nossa sugestão é o Ambima Explica Renda Fixa. É fixa mesmo? Disponível no canal da Ambima no YouTube. Sobre tributação para investidores, pessoas físicas, CRAS e CRIs são isentos do imposto de renda. Só que essa isenção não se estende para os outros certificados de recebíveis, que devem ser tributados como títulos de renda fixa, com alíquotas variando de 22,5% a 15%, a depender do prazo que o dinheiro ficou aplicado. Pronto! Agora você já sabe o que é um processo de securitização e como ele chega na ponta para você, investidor e investidora. CRAS, CRIs e outros CRs são outras possibilidades dentro da renda fixa. E você pode considerar elas na sua carteira de investimentos. Isso, é claro, se estiverem de acordo com o seu perfil de risco, seus objetivos e seu horizonte de investimento. É isso aí, pessoal! Para mais conteúdo como esse, acompanhe a gente nas redes sociais e no blog Como Investir. Bons investimentos!